Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar, sobre um assunto aí bastante interessante, é uma dúvida comum, a todas as pessoas que querem iniciar, que já atuam no mercado, que é justamente aí qual análise escolher, fazer aqui uma analogia entre a análise técnica, price action e tape reading, Então, se você está pesquisando sobre mercado financeiro, certamente você já foi aí e está sendo talvez aí bombardeado com anúncios, chamando para operar tal tipo de análise, uma técnica, ou outra técnica, mostrando que uma técnica funciona, outra não funciona. E aqui a gente vai fazer uma abordagem geral, passando por cada uma dessas análises e explorando um pouco dessas características, Então, quando eu comecei no mercado, eu comecei como qualquer pessoa, Então, eu fui, pesquisei, comecei pela análise técnica, pesquisei sobre os indicadores, estudei os indicadores, o que estava por trás ali e naturalmente até esse caminho, nessa minha jornada aí eu cheguei à leitura de fluxo, ao tape read, como eu vou comentar mais à frente, tá? Mas aí a gente vai começar aqui pela análise técnica, tá? Então, análise técnica, price action, tudo é gráfico ali, isso é uma análise gráfica, porém aqui a gente vai fazer uma distinção, onde a análise técnica a gente vai explorar sobre a ótica de indicadores, então a utilização de indicadores técnicos para a tomada de decisão, e o price action a gente vai falar mais à frente, que é olhando ali o gráfico limpo, beleza? Então vamos lá. Análise técnica, que é análise gráfica, como muito é difundido sobre essa ótica de indicador, você vai estar usando ali indicadores técnicos para a sua tomada de decisão. Então, existe ali os indicadores que são criados com base no gráfico. Então, a primeira coisa que você vê aqui é justamente um gráfico, onde isso é representado por essas barras, que são chamadas de candles. E aí, através dessas barras, são feitos cálculos matemáticos para se chegar a esses indicadores. Então, o que é interessante perceber é que grande parte dos indicadores, a grande maioria deles, se não todos eles, eles saem dessas três fórmulas aqui que você está vendo. Então, a princípio pode parecer complexo essas fórmulas, mas aqui a gente está falando de média, onde a média provavelmente, se você pesquisou aí sobre o mercado, já pode ter ouvido aí falar, que é a média, onde eu tiro uma média ali de uma amostra, Eu tenho uma amostra que no caso aqui são candles. Então, essas barras, cada barra dessa representa uma amostra de dado para mim e eu posso somar esses candles e dividir pelo número de candles, que aí eu vou ter a média, tá? Então, eu posso extrair a média de preço através dessa simples fórmula aqui, tá? Que é onde eu somo os valores e divido pelo número total, beleza? Então, quando eu falo em média móvel, como você está vendo aqui, essa média, eu estou tirando uma média dos valores desses candles, tá? Então, é isso que a média móvel ela representa. Eu pego cada barra dessa aqui, e vou tirar uma média delas. Então, se eu tenho uma média de 8 períodos, eu estou falando ali de 8 barras. Se eu tenho uma média de 20, são 20 barras de preço, Se eu tenho uma média de 200, são 200 e assim por diante. Uma outra fórmula que é bastante usada, dentro dos gráficos, Antes de a gente chegar nela, a gente tem aqui a variância, que eu quero saber o quão distante aqueles dados estão da média. E eu tenho uma outra fórmula que é bastante utilizada, que inclusive é usada nesses indicadores aqui que a gente vai ver, que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, o que eu quero ver é o quão os dados, digamos assim, o quão essa minha amostra aqui de preço ela é uniforme, Então, se ela é homogênea no final das contas. Então, se eu tenho ali uns dados muito dispersos, com oscilação muito alta, isso é importante eu saber disso para que eu possa estimar alguns valores, estimar valores médios, estimar a variação e assim por diante. Então, matematicamente, essas são as três fórmulas mães, digamos assim, dos indicadores técnicos. Eu tenho média, eu tenho variância e eu tenho desvio padrão, Como vocês estão vendo aqui, é a raiz quadrada da variância. Então, são fórmulas matemáticas, faz parte aí da estatística, que são usados para fazer cálculos, São indicadores técnicos, que no final das contas são indicadores ali
matemáticos, né, baseado em fórmulas matemáticas, para a gente tentar calcular e tentar antecipar ali o movimento de preço. Então a média móvel você já entendeu, a gente tem também aqui um segundo indicador que é bastante popular, que é a banda de Bollinger, tá? Então ele é um indicador de volatilidade, tá? Então se você for observar, você está vendo essa linha aqui que está no meio, ela é o quê? Ela é uma média. Então dentro da banda de Bollinger eu tenho uma média e essas bandas que estão aqui, como você está vendo, ela vem do desvio padrão. Tá? Então eu pego os dados de desvio padrão e vou calculando bandas para tentar medir a volatilidade do preço. Então quando esse indicador, por exemplo, ele abre essas bandas aqui, indica uma maior volatilidade, uma maior oscilação daquele preço, por exemplo. Tá? Então é uma forma aí de eu tentar estimar, né, as zonas de volatilidade daquele preço, né, e tentar capturar um movimento, digamos assim, de oscilação ali naquele instante. Tá? Então essa aqui é a banda de Bollinger. E aí eu tenho um outro indicador bastante popular, que é o MACD, né, é chamado de MACD. E olha que interessante, se você estiver mais atento, você já observou aqui que também tem uma média móvel. Né? Então a média móvel está presente aí em praticamente boa parte dos indicadores, né? Então média móvel e desvio padrão, eles estão presentes aí nesses indicadores técnicos. E esse indicador, por exemplo, ele tenta ali me dar uma sinalização de compra, né? Quando eu devo ali entrar numa operação de compra, nesse cruzamento, por exemplo, dessa média aqui, e uma sinalização de venda, tá? Quando eu devo atuar ali em uma venda, por exemplo. Então, beleza, eu entendi aqui um pouco dos indicadores e tal, né? Existem inúmeros indicadores técnicos, eu explorei boa parte deles, a forma que é calculado. E uma das coisas, um dos problemas dos indicadores técnicos é que geralmente, né, eles são atrasados. Tá? Por que são atrasados? Porque os dados que eles estão utilizando, como você pode ver aqui, são os dados do passado, do preço. Né? Então, no final das contas, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro aqui, né? Se vai subir ou se vai descer. E os indicadores técnicos, eles tentam, muitas vezes, antecipar esses movimentos, né, através de dados do passado, que muitas vezes acaba incorrendo aí em sinais falsos. Tá? Então, existe, dentro dessa leva de indicadores técnicos, acaba que existe aí bastante sinal falso, que você deve ter bastante atenção na hora de você operar. Então, por exemplo, se eu tenho uma sinalização da banda de Bollinger, eu vou entrar e aí eu, por exemplo, pelo fato de eu ter uma sinalização do indicador técnico, eu posso expor ali um capital que eu não posso expor, eu já estou fugindo do meu gerenciamento de risco, e aí isso vai virar um efeito cascata, né, de erros ali que muitas vezes pode prejudicar o trader aí no mercado. Né? Então, eu passei por essa fase de indicadores, estudei, tentei usar, né, e não consegui me adaptar, mas a gente tem aí à disposição inúmeros indicadores técnicos que, se você quiser explorar esse mundo, você pode utilizar. Eu acho que o grande segredo, né, quando a gente fala dessa parte de trade, seja usando indicadores ou não, é a questão do gerenciamento de risco e você entender que aquela indicação ela é atrasada, isso não representa ali um futuro certo para o preço e você precisa se expor da forma adequada. Então, quando eu estou falando de análise técnica, né, aqui eu estou falando de uso de indicadores técnicos para auxiliar, né, ou para ali startar, digamos assim, a minha tomada de decisão. Então, se eu estou aqui no MACD e cruzou, né, aqui a linha, eu estaria efetuando uma compra. Tá? Então, aqui cruzou, eu estaria efetuando uma venda. Né? Você observa que o grande problema muitas vezes é o sinal falso. Né? Então, você, por exemplo, entra numa venda e acaba sendo estopado, né? Acaba perdendo ali naquela operação. Então, não existe nenhuma fórmula mágica, digamos assim, beleza? E aí, existe uma outra análise, né? Então, essa aqui é a análise técnica baseada ali, digamos assim, em indicadores técnicos para tomada de decisão. Eu tenho um outro tipo de análise, né, que é bastante popular, onde eu não utilizo mais os indicadores técnicos. Tá? Então, a questão de olhar o indicador para eu clicar em comprar e vender, ela não existe mais. E aí eu passo para um outro fator, tá? Que é simplesmente o movimento do preço. Né? Então eu vou estar
tentando ali observar, né, tentando olhar para o preço, né, quais foram os níveis de preços importantes para aquele ativo, né. Então aqui é o chamado de price action, e ele me dá esse tipo de análise, né, ela me dá um pouco mais de profundidade no mercado, tá? Então aqui eu consigo ter um pouco mais de profundidade no mercado, e eu estou utilizando, no caso, então quando eu falo aqui do price action, vou tentar traçar suportes e resistências, então onde o preço suportou, digamos assim, né, onde o preço parou, onde o preço resistiu e não passou, e aí eu vou tentar estimar baseado nesses suportes, nessas resistências e baseado no padrão de movimentação de preço, né, então existe aqui um padrão, então a gente parte da premissa, né, que o preço ele anda, né, dessa forma que você está vendo aqui, então ele deixa lá um topo, né, que é justamente esses compradores que compraram que vão estar realizando lucro. Esse preço ele tende aí a corrigir e depois há uma recompra no mercado e o preço volta a subir, tá? Essa ótica de compradores e vendedores, né, eu tenho uma aula só sobre isso, né, dentro do curso que eu preparei, que está aqui no link da descrição, onde você vai ter um aprofundamento, né, de olhar o mercado, olhar esses padrões de movimentação, não sobre figuras, não sobre a ótica de olhar uma figura ou outra figura e tomar decisão, mas sim sobre como os compradores e os vendedores movimentam o mercado, né, como é que eles olham, para que você tenha uma profundidade. Então você pode assistir essa aula completa, mas aqui o que você precisa entender é que eu abandono os indicadores técnicos e eu parto para tentar olhar mais para o preço. Então eu vou observar padrões de movimentação, tá? Por exemplo, como esse, né, que a gente chama aqui de um pivô de alta e um pivô de baixa, e tentar estimar ali a movimentação do preço baseado nisso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma figura que a gente chama de fundo duplo e topo duplo, tá? Existem outros tipos de figuras, ou seja, são padrões de movimentação de mercado que eu estou olhando, né? Então eu estou olhando preços importantes, né, digamos assim, que são suportes e resistências, e padrões de movimentações de mercado, tá? Então, dado que o mercado, por exemplo, ele sobe, né, nesse padrão, eu posso, por exemplo, traçar uma linha aqui, que a gente chama de LTA, por exemplo, né, que é uma linha de tendência de alta. O mercado ele tende a subir quando ele segue esse padrão, tá? Então, a linha de tendência é justamente isso, onde eu posso ver, né, esse padrão de movimentação de pivô que você viu aqui, nessa linha de tendência acontecendo, tá? Então, estou ali tentando estimar o mercado dessa maneira, e também eu posso tentar olhar um pouco mais a fundo a questão desses candles, né, que é dessas barras aqui, que representa aí a movimentação de compra e de venda. Por quê? Quando eu tenho um candle, uma barra mais forte como essa, né, significa que o mercado ele deslocou o preço, né, daqui até essa parte aqui, então foi um deslocamento de preço naquele intervalo de tempo, né, nessa parte. Isso eu posso ter como um olhar de força, né? Então, um candle como esse aqui, eu posso olhar, beleza, teve todo esse deslocamento de preço naquele instante, significa que os compradores ali, né, estão comprando bastante, né? Isso pode representar aí uma continuidade da alta desse preço. Ou eu posso olhar, por exemplo, um pivô, né, como você viu aqui, que deixou um preço a ser superado, então tem uma resistência aqui, e no momento que eu tenho, por exemplo, um candle, uma barra dessa representando ali bastante compra naquela região, eu posso também tentar estimar, né, que os compradores ali estão mais fortes, eles vão levar o preço para outro nível ali, para outro patamar. Então é uma forma ali que eu consigo analisar o mercado um pouco melhor, só que assim como na análise técnica, a gente pode, isso embute também muito erro de análise, né? Então, por exemplo, aqui, a primeira coisa que é interessante a gente observar, né? Aqui eu estou num tempo gráfico diário, então quando a gente fala de gráfico eu tenho vários tempos gráficos, e muitas vezes o que eu estou vendo nesse tempo gráfico é diferente, né, do outro trader que está vendo num tempo gráfico diferente, né, em outro tempo gráfico lá, que é diferente de outro player, enfim. Então, muitas vezes eu estou vendo algo ali no mercado que só eu estou vendo,
né, o que uma grande minoria de pessoas estão vendo, e isso pode fazer com que você erre bastante aí dentro do mercado, tá? Então, assim, aí existe bastante sinal falso, tá? Aqui teve bastante força, rompeu, então o mercado vai explodir porque vai renovar a máxima, vai pegar outros níveis de preço. Você, por exemplo, acaba comprando aqui e perdendo nessa operação, tá? Então, isso é importante você entender, né, para que você entenda um pouco mais a fundo como o mercado se movimenta, mas acaba que você também tem o risco de ter bastante sinal falso e tem o risco de ver coisas, né, que só você está vendo. Então, existem várias outras figuras, né, dentro dessa parte de price action, né? Existe, por exemplo, uma figura de bandeira, que o mercado cria o padrão ali de bandeira, mas imagina que você está num tempo gráfico ali que só você está vendo aquilo, né? E aí acaba que complica a tomada de decisão, beleza? Um outro fator que eu queria mostrar, né, até traçando um paralelo com a análise técnica clássica, digamos assim, utilizando indicadores, é que a análise técnica, assim como o price action, né, tem esse risco da questão de só você estar vendo algo, né, que é a questão do tempo gráfico. Então, olha só, eu estou vendo aqui que a banda de Bollinger ela está marcando nesse preço aqui, tá, que é o 5,191. Se eu mudar o tempo, então eu estou aqui no gráfico de um dia, então cada barra dessa representa um dia, e esse cálculo matemático que eu mostrei para vocês é justamente calculado com base nisso. Se eu mudar para 60 minutos, o que acontece? Eu mudo o preço, tá? Então eu mudo também o nível de preço. E é bastante comum para quem está começando no mercado e se depara com indicadores técnicos de achar que vai achar uma combinação mágica ali de indicadores. Então muitas vezes a pessoa até se esforça ali estudando, né, e busca ali fazer uma combinação de indicadores que vai ser infalível e a pessoa acaba só se frustrando, né? Esse foi, por exemplo, o meu caso. Então eu tentava calibrar indicadores, tentava mudar ali as configurações, tentava combinar indicadores achando que ia encontrar uma fórmula que seria infalível, que daria 99% certo. Então no mercado isso não existe. Como você pôde ver, os indicadores mudam, né? Os preços mudam de acordo com o tempo também. Então muitas vezes eu estou fazendo uma marcação, né, tirando aí essa parte do indicador. Então, muitas vezes eu estou fazendo aqui uma marcação de preço, né, em um tempo gráfico que só eu estou vendo aquilo. Então, eu considero, por exemplo, no tempo gráfico aquilo é uma região de preço importante, mas eu marquei errado ou não sei muito bem e acaba que chega lá, né, por eu achar ou por eu estar enviesado ali. Eu também falo dessa parte dos viés comportamentais que é bastante importante, que é a parte psicológica, eu exploro isso lá nesse curso que eu gravei para vocês, que muitas vezes eu estou enviesado ali, né, e eu marco aquele suporte ou aquela resistência e aí eu estou vendo, eu estou crente ali, estou acreditando que aquilo vai funcionar. E muitas vezes eu estou ali no tempo gráfico ou em uma região de preço que só eu estou vendo que aquilo é importante, né, o que a grande minoria do mercado está vendo que aquilo é importante, né, e acabo que eu acabo errando, né, e muitas vezes perdendo dinheiro, e aí isso causa outros transtornos, digamos assim, tá? Então é importante você entender, então você já entendeu um pouco da análise técnica, entender um pouco aqui do price action, né, um nível de profundidade, mas aí agora a gente passa para um outro nível de profundidade de mercado, que é onde a gente vai falar de tape width, né, que é a análise que eu utilizo, é a análise que eu recomendo, que eu advogo aí por essa análise, que é justamente o que está por trás dos gráficos, tá? Então, beleza. Eu vi que aqui tem um preço, eu vi que aqui tem um gráfico que representa essa movimentação de preço, mas a pergunta é o que está por trás dos gráficos? E essa foi a pergunta que eu me fiz, né? Então, eu passei por todas essas dores aí do trader, tentei usar indicadores gráficos, depois tentei usar price action, mas aí eu me fiz aí essa pergunta, né? O que está por trás dos gráficos, e fui pesquisar, fui explorar um pouco mais. E aí eu me deparei, né, com a análise de fluxo de ordens, que é o tape width. Então agora a gente vai falar desse tipo de análise, onde a gente vai ver os compradores e os vendedores por trás desse gráfico aqui que vocês estão vendo. Então lembra que eu falei aqui que isso aqui pode representar uma compra, uma força de compradores, aqui uma força de vendedores, mas eu tenho uma possibilidade, né, aqui no mercado nacional
de olhar isso de forma prática, tá? E aí a gente passa aqui para análise do fluxo de ordens, tá? E aqui, nesse tipo de análise, eu estou vendo, né, uma forma de olhar o mercado, onde eu vejo ali quem está comprando, quem está vendendo. Eu vejo quem são esses compradores que estão movimentando o preço, né? Então, lembra que eu falei da questão da força dos compradores? Aqui eu consigo ver a quantidade, né, de contratos que esses compradores que eles estão comprando aí no mercado. Consigo ver quem é, então eu consigo ver a instituição, né, que tá comprando, a instituição que está vendendo, são eles que movem o preço. E isso me dá um entendimento, uma profundidade de mercado muito maior, né, porque eu estou vendo aqui exatamente o que está acontecendo, né? Então eu consigo entender quem está movendo o mercado, qual é a quantidade negociada, quantos contratos, por exemplo, eu consigo ver aqui estão sendo ofertados na compra e na venda, tá? E isso facilita muito a minha tomada de decisão. Então aqui eu coloquei para vocês um replay de mercado, né, para a gente poder observar um pouco dessa dinâmica dentro da leitura de fluxo, dentro do Tape Weeding. E o que vocês conseguem ver agora é que eu tenho uma visão, digamos assim, panorâmica do mercado, né, no caso aqui de dólar futuro, que é o ativo que eu estou olhando, estou operando, onde eu consigo ver a quantidade de contratos, né, que estão sendo ofertados em cada nível de preço. Eu consigo ver qual instituição, né, que está ofertando essa quantidade de contratos, né, que aqui através dessa ferramenta chamada Book de Ofertas. E que é mais interessante ainda é que eu consigo ver o volume de negociações. Tá? Então, grande parte aí desses suportes, dessas resistências, elas vêm desse volume. Então, se uma região de preço ela tem um grande volume, significa que houve um grande interesse do mercado naquele preço. Tá? E, consequentemente, aquele preço ele vai ser importante para mim ali dentro da análise de fluxo, para que eu possa observar e ter ele como referência ali quando o mercado ele chega lá, né? Então eu consigo verificar, digamos assim, a origem, a formação dos suportes e das resistências dentro do mercado, e principalmente eu consigo me livrar, por exemplo, de sinais falsos. Então se eu vejo, por exemplo, um rompimento de preço, né, que exige ali com que haja um volume, que exige com que haja digamos assim, uma participação grande dos players ali para fazer o rompimento daquele preço, aqui eu consigo ver que muitas vezes acontece sem volume nenhum, tá? E aí isso os caracteriza aí como um falso rompimento. Então eu consigo antecipar muito o que tende ali a acontecer no mercado. E principalmente, né, que dado que eu vejo quem são os players que estão atuando, ou seja, eu vejo quem está vendido, quem está comprado, qual instituição que está perdendo ali no mercado, qual instituição que está ganhando dinheiro ali no mercado, muitas vezes, quando eu vejo esse preço, ou seja, então eu estou vendo lá um preço, que é um suporte, né? E aí o preço chega lá e aí inicia um rompimento, né? Então entra a venda ali, parece que vai romper, todo mundo que está lá no gráfico começa a vender, e eu estou vendo que o que está acontecendo ali é uma instituição dessas que está perdendo ali, estopando a sua posição. Então não é um participante que tem interesse em vender, em levar o preço para outro nível no mercado. Ele está simplesmente, digamos assim, realizando ali a sua posição e assumindo prejuízo. Então eu consigo entender isso de forma mais profunda, né, e eu consigo olhar o mercado, né, de uma forma mais dinâmica. Então eu consigo, através da leitura do fluxo de ordens, ter todo esse panorama. E assim como a análise técnica, você viu lá os indicadores, assim como o Price Action, você viu lá os padrões gráficos que a gente pode utilizar. Aqui também a gente tem as ferramentas que a gente pode utilizar nesse tipo de análise de mercado, nesse tipo de técnica aí de você olhar o mercado. E aí, dentro dessas ferramentas, existem diversos fatores, existem os fundamentos dessa análise, que eu explico isso de forma bem detalhada lá para vocês no curso que eu gravei, que está aqui na descrição, né, é gratuito, você pode acessar, e você vai entender os fundamentos que estão por trás dessa análise de fluxo, né, desse chamado Tape Weed. E aí você vai conseguir ter uma profundidade no mercado
bem maior, por exemplo, do que você está olhando ali só um indicador técnico, só um gráfico para a sua tomada de decisão, beleza? Então, essa é o Tape Weeding, isso é análise de fluxo. Muitas vezes você pode achar que talvez isso é algo novo, algo que foi criado agora, mas isso existe há muito tempo, né? Então, as ferramentas, obviamente, é que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, e ela não é tão difundida como a análise técnica, né? Por quê? Porque tem uma questão até comportamental aí do ser humano mesmo, que a gente sempre está tentando gastar o menos de energia possível, né? Então a gente sempre... E o ser humano ele é muito visual. Então, quando a gente vê o gráfico, ele é bastante inteligível, né? Ele é de fácil, digamos assim, compreensão. Então aquilo é mais familiar. Então, dentro de um gráfico, você tem aquela percepção de que é mais fácil, né? De que é mais simples, e isso se populariza muito mais do que, por exemplo, a análise de fluxo, né? Que você já pode estar vendo esse monte de número aqui, pode achar que é bastante difícil, é bastante complicado, mas na verdade é bastante simples, né? Você consegue entender e com o tempo você vai conseguindo ler o mercado de forma bem prática, né? De forma bem profissional. Beleza? Então, e outra coisa, né? A análise técnica, né? A parte de price action, a parte do gráfico em si, muitas vezes ela é vendida como algo muito fácil, como algo muito simples. Então, você já recebe ali, né, um anúncio, você já tem contato com esse tipo de análise como algo muito simples, tá? E aí você acaba caindo nessas armadilhas, ou você acaba se frustrando justamente porque você não tem uma base, digamos assim, muito clara do que você está fazendo. Então, muitas pessoas, elas naturalmente, elas vão se perguntar o que está por trás do gráfico, né, o que move realmente ali o mercado. E aqui, através da leitura de fluxo, né, você vai ter essa resposta, você vai conseguir ver os participantes do mercado e tomar sua decisão, clicar em comprar e vender baseado nisso, tá? Então, assim, é o que eu recomendo, é a análise aí que eu fiz o curso para vocês. Não é nenhum santo graal, sempre falo isso, tá? Então não existe técnica mágica, não existe aquela análise perfeita. Então qualquer tipo de análise que você for escolher aí para fazer day trade, você tem que entender que você vai perder, então você vai errar, e com a Tape Weed não é diferente. Porém, vai te dar muito mais precisão nas suas entradas, vai te dar uma visão muito mais panorâmica ali do mercado. E eu recomendo ela porque esse tipo de análise, além dela te dar essa visão e fazer tudo isso aí que eu falei com você, ela vai exigir de você um pouco mais de estudo, um pouco mais de entendimento ali do mercado, né? Então você vai ver ali os participantes, você vai ver ali comprando e vendido. Então se você vai se aprofundando, se você é curioso, você quer se aprofundar ainda mais, você vai entendendo outros fatores, outras variáveis estruturais do dólar, né, que fazem parte ali da precificação desse contrato futuro, que eu vou até fazer um vídeo só sobre isso, sobre variáveis estruturais do dólar, e aí você vai ter um desenvolvimento aí no mercado, né? Então eu falei em um vídeo anterior que o mais importante é você investir em você mesmo, você investir em conhecimento, você estudar para que você saiba o que está fazendo dentro do mercado, principalmente mercado de day trade, que é extremamente arriscado, tá? Então, a primeira coisa é você investir em você se desenvolver, estudar, se dedicar, entender sobre você mesmo, né? Ter um autoconhecimento que eu tenho certeza que você vai se desenvolver no mercado, beleza? Então, eu agradeço por você ter assistido até aqui, né? Se você quiser fazer o curso que eu preparei aí gratuito, você pode clicar no link aí na descrição. E muito obrigado e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, né, não esqueça de curtir, deixar seu like, compartilhar, que isso vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Até o próximo vídeo e um abraço.